Querido, querida, eu vou chamar a Cris para ler aqui o nosso verso. E eu brinco muito sempre dizendo o seguinte: tem que chamar ela para ler aqui para esse negócio ficar mais bonito, né? Amém? Então, a palavra do Senhor se encontra hoje lá no livro de Provérbios, viu? Ela vai dizer aonde? Segura aí. Amém, queridos. Graça e paz, que bom vê-los. Já saudei a todos pela live, né, digitando, mas sejam bem-vindos, estamos com saudade e vamos ter um momento, né, bem especial da palavra que eu tenho certeza que vai edificar muito a você. A palavra do Senhor se encontra em Provérbios 22, 28. E a palavra do Senhor diz assim: não removas os antigos limites que teus pais fizeram. Essa é a palavra do Senhor, por ela damos graças a Deus. Amém, queridos. Obrigado, gatinha. Vamos lá. Prestou atenção? O verso é bem pequenininho, mas ele é muito rico. Um conselho bom para mim e para você, certo? Um conselho bom para todos nós. Não remova, meu irmão, não remova, minha irmã, os antigos limites que os teus pais fizeram, certo? Eu gosto muito, eu brinco comigo mesmo, muitas vezes lendo a palavra de Deus de trás para frente, do fim para o começo. Ou seja, os nossos pais construíram muitas coisas, porque o verso termina com a expressão fizeram. Eles fizeram muitas coisas, eles realizaram muitas coisas, e dentre essas muitas coisas que eles fizeram, eles estabeleceram limites, que a Bíblia chama de antigos, não porque os seus pais sejam velhos, apenas porque esses limites foram colocados ali antes de você. Eles foram colocados ali antes de você perceber, mas eles construíram, foram à medida que foram caminhando com você, foram construindo limites. E o conselho para mim e para você é que a gente respeite esses limites. Para que a gente respeite esse, né, esse status, essa realidade que foi estabelecida pelo trabalho honroso de pais que foram preocupados, que pais que foram comprometidos, de pais que foram tementes ao Senhor, e que no trabalho do seu labor, no labor do seu trabalho diário, construíram ao longo da vida limites preciosos para que a gente aprendesse com eles. Por que eu estou falando desse assunto hoje, irmãos? Porque o que acontece? A gente está vendo por aí as pessoas... Eu tenho dito isso aqui constantemente, a gente tem visto por aí as pessoas estourando por qualquer bobagem, a gente tem visto aí as pessoas julgando as pessoas, eu tenho visto muita gente julgando os outros e se exacerbando no seu julgamento, né? E eu até compreendo em certas situações que muitas vezes até o próprio julgamento também vem cravado, vem recheado dos mesmos fatores que fizeram com que ela perdesse a paciência, ou perdesse, né, ou passasse dos limites com aquele ou aquela pessoa, aquele ou aquela situação. Certo? Então, às vezes a gente se vê, a realidade é a seguinte, é como se todos estivéssemos no meio da tempestade. Essa é a realidade. E, portanto, as ações de todos nós, invariavelmente, estão sendo influenciadas por essa tempestade. E a gente precisa se dar conta disso, certo? Por que eu estou falando isso também? Porque é importante que a gente se dê conta que há situações em que a gente não deve modificar, que a gente não deve mexer. Há coisas que a gente não tem que mexer. Por quê? Porque elas foram colocadas ali para ficarem ali. Eu não sei exatamente o que isso significa na sua vida, mas na minha vida eu enxergo essa realidade de muitas maneiras, certo? Por quê? Porque, irmãos, olha, eu sei que para você, para mim, a palavra do Senhor, ela é de fato um livro realista.
Por quê? Porque trata de uma realidade que a gente vive aqui e agora. Trata dos relacionamentos. A palavra de Deus, ela está o tempo todo tratando de relacionamentos. Por quê? Porque se você tirar a humanidade, né, se você apagar a humanidade do meio das cidades, o que é que você vai ter aí? Não vai ter nada, absolutamente nada. Nada vai funcionar, nada vai caminhar, ninguém vai ligar a luz, ninguém vai apagar a luz. As pessoas fora de uma casa vazia, é uma casa sem vida, certo? Ela não tem vida, as paredes não têm vida, irmãos. As paredes podem ter história para contar, mas precisa de alguém para ler nestas paredes a história que elas têm, certo? E é por isso que a palavra de Deus nos convida a respeitarmos os limites que os nossos pais colocaram. Por quê? Porque eles caminharam antes da gente, porque eles passaram por suas experiências antes de nós, porque eles viveram suas vidas e seus desafios. Alguém pode até dizer por aí, pastor, mas uma coisa é a vida que meu pai levou, outra coisa é a que eu estou levando hoje. É verdade, é verdade. Eu tenho 56 anos, entende? 56, pré-diabético, já fui asmático, nunca mais tive problema com asma, amém? Mas é bem verdade que a vida que os meus filhos têm hoje é uma vida completamente diferente da juventude que eu tive. E com certeza tivemos nós aspectos muito diferentes da vida dos nossos pais. É bem verdade, tá certo? Os tempos mudam, tá certo? As pessoas vão se adaptando, mas mesmo assim, há muita verdade, há muita coisa postulada, né? Existem muitas colunas que foram construídas ao longo desse caminho, certo? Que foi pavimentado por aqueles que passaram antes de nós, entende? Então, quando a Bíblia, que é um livro extraordinário e trata de relacionamentos, nos manda observar esses limites, isso tem algo a falar de forma muito profunda ao meu coração e ao seu, tá certo? A Bíblia fala do relacionamento de Deus com as pessoas, ainda que você não se dê conta, ainda que aquele amigo, aquela amiga que é agnóstico, não, eu não acredito em Deus, eu não tenho nada, ainda assim, Deus se manifesta a ele todos os dias. O sol, quando nasce para justos e injustos, nasce para crédulos e incrédulos, meu velho. Viu, meu irmão? Viu, minha irmã? Mesmo que você não creia, essa é a realidade. Por quê? Porque lá na frente, certo? Nós que somos da fé, nós sabemos que um dia seremos chamados na vera, como dizem. A gente vai ser chamado no coco, certo? E ali nós não teremos outra desculpa para dizer, Senhor, eu nunca acreditei, mas agora, como disse Jó, eu só sabia de ouvir falar, agora os meus olhos estão vendo, tá certo? E eu espero que isso chegue logo para você. Eu espero que essa realidade ela se abra, se discutindo na sua vida logo agora para você. Porque a Bíblia está o tempo todo tratando disso, está o tempo todo nos comunicando que esse Deus maravilhoso, ele está presente na nossa vida, mesmo que você não creia nele, mesmo que você não queira relacionamento com ele, mesmo aqueles que não tem nada a ver, olha, gente que não, certo? Que o coração está literalmente trancado para Deus, Deus os ama maravilhosamente ao máximo, certo? Deus ama esse povo. Eu estava vendo aqui num dos nossos grupos de WhatsApp e alguém mandou um vídeo e nesse vídeo mostrava a forma assintosa como um determinado artista se referia a Jesus de Nazaré, chamando Jesus de pedófilo, chamando Jesus... meu Deus do céu, e aí saiu despejando a sua verborragia, chamando o Senhor Jesus de tanta coisa, certo? De certa maneira, isso choca as pessoas, claro que choca as pessoas, mas a gente não pode se esquecer, irmãos, que Jesus morreu por esses aí também. Pode ser que lá na frente esses aí nunca se deem conta e passem a vida inteira odiando as pessoas, passem a vida inteira odiando a palavra de Deus, porque nunca quiseram ter relacionamento com Ele, acham que essa palavra não tem valor nenhum, mas ainda assim Deus os ama incondicionalmente, entendeu? Então, a palavra de Deus está tratando desses relacionamentos, de Deus com a gente, da gente para com Ele, é verdade. Deus está o tempo todo nos ensinando a como lidarmos com Ele, a como nos relacionarmos com Ele. E por que não dizer, nos ensinando também a nos relacionarmos com as outras pessoas.
Eu preciso dessa palavra para me orientar quando eu me relaciono com você. Olha aqui eu fazendo uso da palavra e você aí na sua casa, no seu cantinho, recebendo essa palavra para o seu coração. Isso aqui, querido, sabe o que é isso? É relacionamento. Isso é relacionamento interpessoal, mediado aqui pela tecnologia, amém? Então, nesse aspecto, louvado seja Deus pelo bom conhecimento. Então, Deus está o tempo todo nos comunicando quanto Ele, que é o Criador de todas as coisas, nos ama. E se Ele nos conhece e nos fez como nós somos, Ele requer que nós reconheçamos os limites das coisas. A palavra de Deus nos diz, por exemplo, lá em Salmo 100, o salmista diz lá no verso 3, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez, e não nós nos fizemos a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Eita, coisa linda. Irmãos, olha, é assim que Deus requer de mim e de você, um relacionamento sadio. Para que a gente aprenda a enxergar que Deus nos ama e nos redime. E essa visão do Deus Redentor nos mostra que Ele está o tempo todo buscando nos resgatar, buscando nos curar, buscando salvar a nossa vida de nós mesmos. Tem um mundo de gente por aí que ainda não está se tocando, que em meio a essa pandemia, ao invés de acrescentar, ao invés de plantar para colher depois, está destruindo sua vida, destruindo relacionamentos, destruindo seu futuro. Meu irmão, minha irmã, abra os olhos para que você possa reconhecer os seus erros. Por quê? Porque você é uma pessoa preciosa aos olhos do Senhor. E o Senhor precisa que você reconheça os seus limites. E esse amor quer alcançar todos, absolutamente todos, os que estão por aí perdidos, certo? Como se estivessem presos no cativeiro. Amar a Deus, irmãos, e amar ao próximo, de fato, não é e nunca foi uma tarefa muito fácil. E eu diria que, de certa forma, isso acontece exatamente pelo fato de nós não entendermos exatamente o limite das coisas. Se a palavra de Deus nos ensina que para Deus nada é impossível, a palavra para mim e para você começa assim, descanse, relaxe, certo? Por quê? Porque se há limites para mim e para você, se Deus colocou limites sobre a terra, se Deus colocou um limite para o mar chegar até aquele lugar e a terra a partir dali, certo? Então, esse Deus que colocou limite em todas as coisas, cujo amor nos alcança todos os dias, a gente precisa saber, para Ele, absolutamente nada é impossível. Amém? Então descanse. Agora, quando eu digo descanse, não é descanse e feche os olhos. É descanse e relaxe, mas fique com seus olhos bem abertos. Mas você diz assim, como é que é? Como assim, pastor? Olha, queridos, a gente precisa entender algumas coisas, e eu quero aqui trabalhar de forma bem objetiva. A gente precisa entender algumas coisas que são essenciais para que a gente desperte a nossa percepção para esses limites. A gente precisa aprender, irmãos, que Deus respeita os nossos limites. Deus respeita os limites que Ele colocou em mim e em você. Ele respeita isso, certo? Por que Ele respeita? Porque foi Ele quem colocou. Se me colocar de lado para fazer uma corrida com aquele Usain Bolt, a turma não vai nem assistir. Eu digo, não vou nem perder tempo. Quem? Vai correr com quem? Com o pastor Pompeu? Ah, meu Deus do céu. Alguém vai dizer assim, pastor, desculpe, o senhor é até um cara legal, mas o senhor não vai dar nem para largada. Pois é. E eu concordo com isso. Por quê? Porque o cara é uma bala quando corre. Tá certo? É verdade. Agora, se eu chamar ele para fazer um teste antiparasitário lá no meu laboratório, com todas as pernas que ele tem, ele também não vai dar nem para saída. Por quê? Porque ele não entende nada disso. Ou seja, o limite dele é outro e o meu também. Tá vendo como é que é? Se eu colocar o Usain Bolt para nadar lá com César Cielo, o Usain até pode dar para saída um pouquinho, mas ele não vai chegar muito longe, certo? Porque cada um dentro da sua especialidade. Ou seja, é fácil de entender, queridos. Nós temos os nossos limites. Deus os conhece e Ele nos respeita. E como é que Deus faz isso, irmãos? Como é que Deus respeita os nossos limites? Primeiro, Deus respeita os nossos limites quando Ele espera, veja bem, quando Ele conta que a gente faça a sua vontade. Você está entendendo o que eu estou falando?
Deus respeita os nossos limites quando Ele conta que a gente faça a vontade dEle. Veja, Ele não está obrigando você a fazer. Deus tem um chamado para você, querido, querida? Tem, com certeza tem. Nós somos nação santa, sacerdócio real, povo escolhido do Senhor para a gente publicar mundo afora, divulgar por todos os lugares as maravilhas, as coisas maravilhosas do Senhor. Amém. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, ensinando-os a praticar tudo isso que vos tem ensinado. Amém. Então, querido, querida, nós temos um convite, mas o que acontece? Ide por todo mundo é um convite, é um mandamento, é verdade, mas ele espera que você aceite. Quando alguém convida você a fazer uma tarefa, você pode dizer, sim, eu quero, e não, não quero. Agora, a gente precisa entender, irmãos, que há tarefas que quem tem que realizar somos nós. Daqui a pouco eu vou jantar, Eu amo a Deus e sei que Deus pode todas as coisas. Agora, se eu for esperar Deus vir aqui, esquentar a minha sopa e botar lá no meu prato, queridos, Deus pode fazer isso? Pode, claro que pode, porque Ele pode todas as coisas. Agora, bem provavelmente, se Ele já me capacitou para colocar essa sopinha lá no fogão, esquentar direitinho, botar ela na mesa, para eu me servir no prato e comer com a colherzinha, querido, querida, se eu não fizer isso, eu vou ficar com fome. Então, a gente precisa entender que há tarefas, há situações, há muitas coisas que Deus já nos capacitou para fazer e Ele não vai fazer no nosso lugar, mas Ele conta que a gente faça. Por isso agora é hora, irmãos, esse é o momento do povo de Deus se unir em oração, certo? Para a gente discernir aquilo que de fato a gente está sendo convidado e instado a fazer, certo? Porque Deus não vai fazer absolutamente nada para o qual Ele já nos capacitou a fazer. A pergunta permanece aí, essa não quer calar, a palavra é essa, você está percebendo, você está se dando conta dos convites que o Senhor tem feito a você? E eu não estou aqui falando a você, querido, agora é que não dá mesmo, né, para a gente falar os convites que estão sendo feitos na igreja, a gente mal está se encontrando. Queridos, agora é hora da igreja contagiar o mundo com o amor de Jesus de Nazaré. E esse mundo sabe onde começa? Dentro da sua casa, com a sua mulher, com seu esposo, com seus filhos, com seus irmãos, com as pessoas que moram com você, amém? Vamos lá, é por aí. Se não começar nos corredores das nossas casas, irmãos, nada vai acontecer. Então Ele quer que a gente se dê conta que tem muita coisa que a gente pode fazer, mas só nós podemos realizar. Não que Deus não possa, mas Ele conta que a gente resolva. Ele conta que a gente obedeça. Ele conta que a gente execute. E é por isso que enquanto Ele conta, Ele espera. Certo? Ele espera. Por quê? Porque Ele respeita os limites, os seus limites. E os meus limites também. Certo? O mundo está cheio de gente negligente, tá? Está cheio de gente negligente. E não é a essas que Deus busca. Deus está buscando um povo que está assim, eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui para fazer. Tem um mundo de gente lá fora precisando de ajuda? Tem. Tem pessoas hoje que estão desesperançosas em casa, precisando às vezes de uma ligação para dizer, meu irmão, minha irmã, me lembrei de você, está precisando de algo? Dê uma ligadinha. Pega aí agora, meu velho. Tem esse negócio não. Antigamente, eu quando queria falar com alguém, tinha que esperar chegar em casa, porque o telefone estava lá em cima da mesa. Hoje a gente carrega no bolso. Hoje eu estou aqui com o telefone aqui na minha frente, me conectando com você, aonde você estiver. Você pode estar do outro lado do planeta e nós estamos aqui conectados. Ou seja, veja que coisa linda. Quem faz isso, irmãos? A tecnologia com as bênçãos do Deus vivo. Amém? Então, querida, abra bem seus olhos. Não seja negligente. A Bíblia fala assim que o Senhor, Ele olha lá, Provérbios 18:9 diz assim, aquele que é negligente na sua obra é também irmão do desperdiçador. Irmãos, olha, Deus não quer ver você desperdiçando sua vida. Deus não quer você desperdiçando sua energia. Deus não quer ver você desperdiçando o seu trabalho, os seus esforços de jeito nenhum. Ele quer ver tudo aquilo que você se esforça para fazer, dando bom fruto.
Lembre-se das palavras de Jesus de Nazaré. Não foi você que me escolheu, foi eu que escolhi você para que você vá. Veja, não é para que você fique, não, você vá. Mova-se. Para você ir, querida, você tem que se mover, você tem que, certo? É energia cinética, meu velho. Viu, minha irmã? Tem que se mover. Mexa-se. Vá. Agora a garantia está lá. O chamado é esse, para que você vá e o quê? Dá fruto, deis fruto, e o vosso fruto não apodreça não, para que ele permaneça, a fim de que tudo aquilo, quanto você pedir ao Senhor Jesus de Nazaré, com fé, ele te conceda. Amém, amém. Olha que coisa linda. Pois é, queridos, Deus não quer ver você perdendo sua vida, não. Tem uma frase lá na Bíblia, lá em 2 Pedro 3,9, diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas ele é paciente com a gente, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender. Olha que coisa linda. Ou seja, queridos, Deus não fica contando que você quebre a cara lá na frente, não. Ele quer ver você se dando bem, ele quer ver você vencendo. E se for preciso, meu querido, minha querida, se for necessário, para você realizar o que tem sido, né, requerido de você, aonde? Vou repetir, se for o caso, dentro da sua casa, esse é o primeiro, certo? Seu primeiro campo missionário. Mexa-se, se for preciso, mude. Mude para a glória de Deus, amém? Deus quer ver sua família frutificando, Deus quer ver sua família se fortalecendo, Deus quer ver sua família cada vez mais juntinha, coesa, unida, abençoada. Não estou dizendo aqui livre dos problemas, não. Os problemas acontecem. Olha, família que é família, meu velho. Vez por outra os negócios embola para lá, embola para cá, mas é família, meu velho. Certo? O pau canta, no final das contas está todo mundo se abraçando, se perdoando, se amando. Por quê? Porque é família. Amém. Mas isso tudo tem que começar aí. Se for preciso, mude. Mude o seu jeito de agir. Se for preciso, mude o seu jeito de falar. Porque Deus respeita os seus limites. Se você escolher não mudar, prepare-se. A escolha é sua. A escolha é sua. Certo? Por isso Deus respeita o nosso sim e também respeita o nosso não. Ele aceita o nosso não e nem por isso deixa de amar a gente. Agora tem o seguinte: seja o seu sim, sim, não, não. Tá certo? Amém. E Deus respeita. Agora, quando você diz o sim, quando deveria dizer não, e quando diz não, quando deveria dizer sim, prepare-se para colher aquilo que você mesmo está plantando. Aí é com você. Não adianta depois de reclamar, puxa vida, eu escolhi fazer tudo errado e agora fico perguntando por quê. Por quê? Porque você fez uma escolha errada. Pronto. É simples assim. Certo? Lembra-se do filho pródigo? O que foi que ele fez com o pai? Por lei, irmãos, o filho pródigo não tinha direito a receber nada naquele tempo. Ele só tinha direito a receber caso o pai morresse. Ele era o filho mais novo. Ele não tinha direito a receber herança não, mas o pai dele era um cara tão legal, para usar uma expressão bem nordestina, o pai daquele menino filho pródigo, o pai do filho pródigo, que a gente nem tem o nome dele na Bíblia, ele devia se chamar Pompeu. Eu acho que ele devia se chamar Pompeu. Não sei aonde, mas não está na Bíblia não, mas eu acho que ele devia se chamar Pompeu, Antônio, José, Maria, certo? Andréia, e vamos embora, certo? O pai desse cara era um cara tão extraordinário que ele colocou a parte que cabia ao filho mais novo nas mãos do menino. E o menino foi-se embora, mundo afora. Foi torrar o dinheiro. E diz a palavra que ele saiu esculachando, a palavra é essa, ele saiu esculachando, gastou tudo. Chegou com uma hora que ele estava comendo comida que os porcos comem. Queridos, comida que porco come é resto de comida, certo? É lavagem para porco. Se você nunca viu, eu sou veterinário, já vi. Olha, é um negócio que tem hora que você não dá vontade nem de chegar junto. Bota lá e sai de perto, certo? Não é comida podre não, mas é uma comida que você não colocaria no seu prato de jeito nenhum. E o cara, para matar a fome, tendo ele tido dinheiro, quando chegou lá, todo exibido e tal, gastando dinheiro, tal, gastou a grana todinho que tinha, o que não tinha, quando ficou comendo comida de porco, que não tinha mais o que comer, lembrou-se da casa dos pais. Quantos empregados do meu pai comem pão até se fartar? Eita, coisa boa.
Foi aí que ele caiu em si. Então o convite para mim e para você hoje é para que a gente não espere passar por uma dessa para a gente cair, né? Para nós cairmos em nós mesmos, para a gente se dar conta do que a vida pode nos oferecer. Você não precisa passar pela situação que aquele menino passou, certo? Você não precisa romper os limites da vida e apanhar da vida para você colher o que a vida de melhor tem para lhe oferecer. E para que isso aconteça, você vai comer comida de porco, meu irmão. Viu, minha irmã? Não é assim que Deus quer para você e para mim. Deus não quer oferecer a você, Deus tem o melhor para oferecer a você. Deus tem o pão da vida para te alimentar. Deus tem a água que borbulha do seu interior. Quando você beber dela, nunca mais você tem sede. Amém. Certo? Sabe por quê, irmãos? Porque sem Deus a gente não vai a lugar nenhum. É isso que a gente precisa entender, tá? E aí a gente vai perceber que depois de muita luta, depois desse Deus que respeita as nossas decisões, as nossas escolhas, os nossos limites, certo? Alguns demoram para perceber que é só na vontade dele que a vida, né? Que a prosperidade, que a segurança chega. Eu quero começar encerrando aqui essa meditação com você, dizendo a você o seguinte: esse Deus que respeita os nossos limites e espera, ele conta que a gente faça a sua vontade, ele também respeita até quando a gente fica indignado, viu? Com raiva. Você já ficou? Eu já. E a Bíblia está recheada de situações que foram vividas nessa circunstância. Por quê? Porque tem muita gente que tá por aí se sentindo abandonada, esquecida, tem muita gente achando que a vida está sendo terrível com ela. Olha, querido, querida, deixa eu dizer uma coisa a você. Deus não se esquece de você, nunca se esqueceu. Você não é o último, a última da fila para Deus. Nunca foi e nunca será, viu? Então, mesmo que aqui e acolá você sinta raiva, certo? Que você gostaria que aquilo desse certo daquele jeito, Deus respeita a sua indignação. Teve um momento na vida de Jó, certo? Que Jó queria dizer a Deus, expressar ao Senhor toda a sua decepção, toda a raiva que ele sentia. Diz lá em Jó 13, verso 3, diz assim: Jó diz assim: mas eu falarei ao Todo-Poderoso e quero me defender perante Deus. Olha o que Jó diz. Olha a frase de Jó. Eu falarei ao Todo-Poderoso e quero me defender. Jó estava indignado, irmãos. Mas o que Jó queria era estar absolutamente seguro nesse relacionamento, certo? Para que ele pudesse dizer a Deus o que ele realmente sentia. E aí a história você conhece. Foi passando, chegou um momento em que ele caiu em si e disse assim: realmente, eu bem sei que tudo pode, Senhor, e que nenhum dos teus propósitos pode ser frustrado. Antes eu só conhecia de te ouvir falar, agora os meus olhos te veem. O profeta Abacuque, para você que anda chateado, aborrecido, aborrecida, né? Disse assim: até quando, Senhor, eu vou clamar? Até quando, Senhor, eu vou gritar e tu não vais escutar? Vê para aí, olha o profeta falando com Deus. Eu vou te gritar, Senhor, dizendo violência, e tu não salvarás, Senhor. Por que, Senhor? Por qual é a razão que tu estás me mostrando a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição, a violência estão diante de mim. Há quem viva suscitando a confusão, o litígio, e por essa causa, Senhor, a lei se afrouxa. A justiça nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo e a justiça se manifesta distorcida. Olha as palavras do profeta. Sabe o que ele está fazendo aqui? Ele está sendo gente, que nem eu e você. Ele está dizendo a Deus, não faltando com respeito a Deus, ele está colocando para fora aquilo que o coração dele está sentindo. Por isso, querido, querida, Deus respeita teu sentimento. Ele entende as suas razões.
Se ele está mexendo com você, é porque ele quer mexer com você. Tá certo? Ele quer mexer com a sua capacidade de responder às realidades. Certo? Os salmistas, muitas vezes, manifestaram esse mesmo sentimento. O Salmo 3,7 diz assim: Senhor, me salva. No Salmo 7, verso 6, diz assim: na tua ira, Senhor, exalta-te por causa do furor dos meus opressores, desperta por mim para o juízo que ordenastes. Ó Deus, levanta a tua mão. Ó Senhor, não te esqueças dos humildes. Olha, será que Deus se esquece dos humildes? Quem foi que disse isso? O salmista lá do Salmo 10, verso 12. Deus não se esquece dos humildes, irmãos. Deus não se esquece dos humildes. O que você e eu precisamos, aí sim, nós precisamos de humildade para chegar junto. Deus não se esquece de quem ama. Deus não se esquece de você, nem de mim, nem de ninguém. Porque Ele ama a gente, certo? Deus quer ouvir tudo. Deus quer ouvir todas as coisas. Então abre a tua boca, abre o teu coração e conversa com Ele, certo? Porque filho que fala a verdade com o pai é assim que Deus quer, amém? É por isso que não tem oração bonita, feia, bacana. Deus não está nem aí para a eloquência e as palavras bonitas, Ele quer ouvir a verdade do seu coração, querido, querida. Ele não está preocupado se você consegue fazer uma oração bem concatenada, que essas orações bacanas e tal, legal. Deus quer ouvir do seu jeito. Abre a tua boca e fala com Ele. É só isso. Porque Ele respeita os meus limites e os seus. Ele entende a hora em que você está, certo? E a gente precisa entender que muitas vezes a gente só se sente assim porque a gente está olhando mais para os problemas do que para a solução. A gente está olhando mais para aquilo que causa o problema do que para aquele que pode resolver os problemas. Então, às vezes, a gente tem que chegar à conclusão de que muitas vezes nós falhamos quando nos falta fé suficiente para a gente crer que as coisas podem ser melhores. Para a gente entender que Ele, pelo seu amor infinito e pela sua presença infinita, que não nos abandona hora nenhuma, o tempo todo Ele está preocupado se os nossos pés vão pisar em solo firme, para que os nossos pés não resvalem. Por isso que é importante a família, os amigos. É melhor serem dois do que um, porque se um cai, o outro ajuda a levantar. E aí hoje, se a gente assumir os nossos limites e reconhecer as nossas fraquezas e as nossas deficiências, já terá sido suficiente para Deus, na sua compaixão, olhar um pouco mais para nós e quem sabe, se você quiser, se você permitir, deixe que Ele molde aí, deixe que a mão poderosa de Deus faça algo em você e por você. E fique tranquilo, relaxe, porque esse Deus que nos respeita, certo? Ele está aí fazendo aquilo que Ele sempre fez, aquilo que diz na palavra lá do Salmo 146:8. É esse Senhor que continua abrindo os olhos aos cegos, é esse Senhor que continua levantando os abatidos, é esse Deus maravilhoso que continua amando gente feito eu e você e nos chamando de justos. Amém? Amém. É isso que eu tinha para dizer para você, para compartilhar com você. Preste atenção, querido, querida. Deus nos fez pessoas limitadas, é verdade, somos muito limitados e nas nossas limitações nós queremos chegar mais pertinho de Deus. Então, tire do seu coração a soberba, tire do seu coração a chateação, certo? E se estiver chateado, abra a boca e diga, em nome do Senhor Jesus Cristo, diga aí do seu jeito. Coloque a sua indignação, converse com Deus e coloque tudo isso para fora, mas reconheça, sobretudo, de que Ele ouve, saiba disso, Ele ouve. Não vai largar você falando sozinho, sozinha não, amém? Vamos orar? Vamos orar? Oremos então. Ó Deus, muito obrigado, obrigado Senhor, obrigado porque somos pessoas limitadas, Senhor. Obrigado porque nos nossos limites nós podemos enxergar que não podemos caminhar sozinhos, que nós precisamos uns dos outros. Senhor, muito obrigado pela nossa família, obrigado pelos bons amigos,
Obrigado por aqueles que vêm, que se aproximam de nós para somar. Obrigado, ó Deus, porque tu respeitas os nossos limites. Mas aqui um pedido, para que tu nos permita enxergarmos, para que o teu Espírito Santo nos dê o discernimento para percebermos os teus convites. Porque se tu de fato respeitas os nossos limites, como é verdade, nós queremos, ó Deus, ter o discernimento para obedecer quando tu nos chamas. Um dia Jesus disse assim: eu conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem, elas ouvem a minha voz. Portanto, ó Deus, desperta o nosso entendimento, os nossos ouvidos para discernirmos quando a voz é a tua voz, a nos convidar. E possamos, de fato, nos inclinar a fazer a tua vontade. Porque se a gente fizer a tua vontade, tudo vai dar certo. Não estamos aqui dizendo que as lutas vão se cessar. Mas se estamos contigo, nós já somos mais que vencedores. Nós te agradecemos por isso, pedindo mais uma vez a tua bênção sobre todo esse povo que nos ouve, esse povo que está aqui buscando a tua face, gente feito eu, cheia de deficiências, cheia de limitações, mas estamos aqui, Senhor, com humildade buscando a tua face e declarando em alto e bom som que tu és o único Senhor, que a nossa vida não tem o menor sentido sem a tua presença e que nós queremos esse senhorio para nós, hoje e sempre, para que uma vez andando debaixo da tua vontade, nós façamos tudo aquilo que tu requeres de nós. Abre os nossos olhos para esses limites, que saibamos respeitar os limites que os nossos pais colocaram. Eles têm um sentido, eles têm uma direção a mostrar. Que a gente os honre, que a gente os abrace, que a gente entenda as suas dificuldades. Faz isso, nós te agradecemos, no nome poderoso e santo do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.